em negociações de moeda. Ok, agora neste módulo vamos falar sobre acumulação e distribuição de dinheiro inteligente fundamentalmente falando, e isso vem por meio de nosso entendimento, e esperamos que você aceite o fato de que as taxas de juros são a força motriz mais influente por trás dos movimentos do mercado. Compreender as mudanças e mudanças nas taxas de juros pode ajudá-lo a selecionar negociações. A análise técnica e as principais taxas de juros podem desbloquear o movimento profissional de gerenciamento de dinheiro. A análise técnica das principais taxas de juros pode desbloquear a movimentação profissional de dinheiro. As tríades de taxas de juros fornecem uma representação visual da acumulação e distribuição de dinheiro inteligente. Tudo bem, então o que são tríades de taxa de juros? Bem, você tem que começar com um título de 30 anos, que é a principal referência de taxa de juros de longo prazo, a nota de 10 anos, que é uma taxa de juros de prazo intermediário, e a nota de 5 anos, que é uma taxa de juros de curto prazo. Agora, esses três mercados de taxas de juros são todos mercados futuros. Eles são negociados nas bolsas do mercado de futuros e, ao observar a ação do preço desses três em relação um ao outro, ele desbloqueará muitas coisas que na maioria das vezes você evita quando procura configurações de tipo de ação do preço. Mas a sobreposição ou análise comparativa dessas três taxas de juros desbloqueia a ação do preço. Oscilações de falha em momentos oportunistas podem validar o fluxo de ordem institucional. Agora, o que quero dizer com isso? Bem, logo no primeiro ensinamento desta mentoria, toda a entrega de conteúdo de 20 e 16 de setembro, eu dei a você coisas específicas para focar. Essas coisas que falamos em setembro serão ampliadas e poderão destacar cenários comerciais muito mais prováveis depois de passar por este módulo específico. Ok, então como é o preço do dinheiro inteligente? Como é? Como você sabe quando o dinheiro inteligente está se movendo no mercado? Bem, primeiro vamos dar uma olhada em como fica em condições de baixa. Obviamente, tem que haver uma visão diametralmente oposta, e você tem que começar olhando para um ativo básico ou benchmark. E em condições de baixa, esse ativo básico ou referência estaria fazendo elevações mais altas. Agora, o ativo básico ou referência pode ser o Dow Jones Industrial se estivermos negociando ações. Pode ser o índice do dólar se estivermos negociando moedas. Pode ser o índice CRB se estivermos negociando commodities. A distribuição de dinheiro inteligente pode ser vista por ativos comparáveis que estão intimamente correlacionados e estão fazendo elevações mais baixas. A razão pela qual isso está ocorrendo é porque o dinheiro inteligente está distribuindo pesadamente enquanto o ativo básico ou referência está subindo. O público ou os comerciantes menos informados estarão olhando para o mercado fazendo altas mais altas, por exemplo, como o Dow Jones Industrial. Eles atribuíram isso como esta é a força subjacente, portanto, o mercado deve continuar subindo. Mas se as médias gerais do mercado começarem a atingir máximos mais baixos, isso realmente indica que há uma distribuição inteligente de dinheiro em andamento e não são novas compras que estão elevando o preço, mas uma distribuição pesada. Em condições de alta, o oposto é visto. Obviamente, você precisa ter um ativo ou referência de base para comparar e assumir que o ativo ou referência de base está se movendo para baixo.
e vai formar mínimos mais baixos. Na acumulação de dinheiro inteligente, veremos essa condição sendo atendida com mínimos mais altos. E, novamente, usando a analogia que acabamos de usar um minuto atrás, assumindo que o ativo base ou referência é o Dow Jones Industrial, poderia estar fazendo baixas mais baixas e, por todos os padrões olhando para ele, o público ou comerciantes menos informados atribuiriam isso como fraqueza subjacente. Portanto, os estoques devem estar continuamente caindo. Mas um olhar mais atento verá que algumas ações não estão fazendo baixas mais baixas e isso está mostrando uma representação gráfica ou representação visual da acumulação de dinheiro inteligente porque essas ações estarão fazendo baixas mais altas. E a razão pela qual isso está ocorrendo é porque, se eles estão comprando muito, o preço não poderá cair porque essa é a base da oferta e da demanda. Se há uma grande demanda por algo, não sai com desconto, sai com preço fixo ou mais alto e muitas vezes com preço mais alto. Portanto, para acumular ou comprar mais disso, será forçado o comprador a pagar um prêmio por isso. Nunca terá desconto. E o oposto é visto com as condições de baixa. Quando o ativo base subjacente ou benchmark está subindo, a razão pela qual essa distribuição pesada está ocorrendo é porque eles estão vendendo. Eles não querem segurá-lo para preços mais altos porque sua visão do ponto de vista de um dinheiro inteligente é este rally recente mais alto no ativo base ou benchmark ou, neste caso, seria representado por um exemplo como o Dow Jones. Só porque o Dow Jones está fazendo máximos mais altos não significa que sempre é força subjacente. Pode ser apenas um ciclo de distribuição pesada. E você verá isso com um grande número de ações falhando em atingir máximas mais altas. Ou o S&P 500 e o índice composto Nasdaq podem estar falhando em atingir uma alta mais alta. Quando isso acontece, é um sinal de alerta de que você provavelmente está em um ciclo de distribuição. Tríade de taxa de juros. Mais uma vez, começamos com o mercado de títulos do Tesouro de 30 anos, a nota de 10 anos e a nota de 5 anos. Ao sobrepor esses três mercados, você poderá destacar quando a acumulação e a distribuição estão no mercado de taxas de juros. E quando isso ocorre, representa um movimento de dinheiro inteligente ou como você, como comerciante, pode ver o dinheiro inteligente na forma de ver onde a acumulação na compra ou distribuição e venda está realmente ocorrendo no mercado. As três taxas de juros devem confirmar cada alta mais alta ou mínima mais baixa nos momentos em que o O índice do dólar está em um ponto de preço significativo. As oscilações de falha destacam a participação do dinheiro inteligente nos mercados e as oportunidades de negociação são validadas. Por exemplo, vamos olhar para o topo. Vemos esta representação gráfica. Agora, este pode ser o tesouro de 30 anos, pode ser o de 10 anos ou pode ser o de 5 anos. Não há demanda em nenhum desses três, sendo o baixo com falha ou o baixo. Você só precisa de um para quebrar esse padrão de movimento mais baixo. Quando isso acontece, invariavelmente mostrará a participação do dinheiro inteligente no mercado. Como grandes volumes estarão se movendo por meio de suas entradas e saídas, isso faz com que esse fator real de oferta e demanda ocorra na precificação. Portanto, o modelo mostrará força subjacente em uma das taxas de juros. Em outras palavras, eles não farão uma baixa mais baixa. O que está na parte inferior obviamente faz um mínimo mais baixo, assim como o que está no topo graficamente. Mas o do meio, destacado em azul, representa um golpe de falha. Então,
Quando isso acontece, o que estamos vendo é que há uma mudança na taxa de juros. Portanto, haverá uma mudança no mercado e se isso ocorrer no momento em que você estiver identificando um ponto de referência de pedido institucional em potencial ou ponto focal no índice do dólar americano que confirme essa ideia específica. Por exemplo, se você estiver procurando por um bloco de pedidos de alta no índice do dólar, se estiver procurando uma compra em um bloco de pedidos de alta ou suposto suporte para entrar no mercado para o índice do dólar, você verá o oposto disso indicação aqui. Ele veria uma alta mais alta provavelmente em duas das taxas de juros, mas uma alta mais baixa em uma delas e o que isso faria é confirmar o bloco de ordem de alta para o índice do dólar. Ok, então quando você está olhando para os mercados de taxas de juros, agora todos os gráficos que estou mostrando aqui, você pode obter assento circunflexo em barchart.com, é grátis, não custa nada para você obter o serviço de gráficos deles. Agora, olhando para o gráfico dessa forma, não é fácil determinar o que ele deveria estar lhe dizendo. E esta é a razão pela qual foge da maioria. Simplesmente porque podemos mostrar um gráfico traçando a abertura, a alta, a baixa e o fechamento desses mercados de taxas de juros específicos nem sempre indica compreensão e passagem específica pelos 30 anos, 10 anos e 5 anos, como acabamos de fazer com estes em seus gráficos, sua análise dos mercados. Se você os dividir da maneira certa, simplesmente ter um gráfico não resolve. Não é encontrado com sua análise técnica tradicional. Você tem que olhar para as coisas em uma base comparativa. Okay. Então, o que quero dizer com isso? Bem, vamos dar uma olhada mais de perto e veremos esse movimento no índice do dólar que ocorreu na semana desta gravação. Você vê que o índice do dólar caiu naquele nível de 99,50 e teve uma recuperação agressiva. Conversamos sobre o dólar estar em alta nesta área e o mercado subiu durante toda a semana como uma resposta a esse forte movimento fora do nível 99,50. Mas se voltarmos e olharmos para o mercado de taxas de juros, este é o mercado de títulos do Tesouro de 30 anos, este é um gráfico de 90 minutos, ok, e estou olhando para cerca de 15 a 18 dias, e novamente, você pode fazer tudo isso em barchart.com. O mercado de títulos entre o quinto e o oitavo e o sétimo, ou seja, houve uma oscilação de falha que você pode ver claramente no mercado de títulos do Tesouro de 30 anos. Então, em outras palavras, tivemos uma alta falhada. Agora, quando isso acontece, por si só não significa nada. Mas se você está procurando coisas para justificar uma compra longa no dólar e vê uma alta mais baixa no mercado de títulos de 30 anos, então vamos para a taxa de juros de prazo mais baixa e estamos olhando para outra oportunidade comparando o mesmo altos. Este é relativamente inalterado. Vamos apenas dizer que é plano para neutro. Portanto, não fez uma alta mais baixa em comparação, mas também não fez uma alta consideravelmente mais alta. E finalmente para os 5 anos podemos ver que claramente houve uma alta maior formada na taxa de juros de 5 anos ou de curto prazo. Assim, na curva de curto prazo, fizemos uma corrida mais alta na nota de 5 anos, uma alta inalterada na nota de 10 anos e uma alta mais baixa no terceiro ano. Agora, por si só, isso destaca que há uma mudança no mercado de taxas de juros. Agora, o que começamos com este módulo? Que as taxas de juros são o principal impulsionador da ação de preço nos mercados de concorrência. Não há nada que impeça mais os mercados nas moedas do que as taxas de juros. É isso que faz o mundo inteiro girar. Então, se entendermos que estamos vendo uma divergência entre os mercados reais subjacentes de taxas de juros de 5, 10 e 30 anos, você pode ver que a mudança é pronunciada.
Você pode vê-lo claramente. Você não vai olhar para o mercado de títulos apenas para esses tipos de cenários. Você tem que ter uma ideia pré-determinada do que o mercado que você está prestes a negociar deve ver em termos de alta ou baixa. Isso nos traz de volta ao índice do dólar americano. No mesmo ponto de referência no tempo entre o quinto e o oitavo aproximadamente, vimos que o índice do dólar caiu, fez uma mínima mais baixa e foi negociado para baixo em um nível de preço significativo. Agora, isso é uma base de fechamento e isso é tudo o que você precisa, mas o ponto é que estamos vendo uma divergência significativa entre a baixa mais baixa do índice do dólar e a falha do título do Tesouro de 30 anos em atingir a alta mais alta que deveria ter feito comparavelmente. Quando o preço se move para os níveis anteriores do fluxo de ordens institucionais, nós, como comerciantes, temos que antecipar o movimento dinâmico dos preços. É assim, e falamos sobre isso esta semana nas sessões ao vivo. Tivemos um bloqueio de pedidos antigos em meados de novembro. Foi a última vela fechada que já havia sido negociada de volta em 15 de novembro. Mais uma vez e saltou para longe disso. Mas negociamos todo o caminho de volta esta semana durante o dia 8 de dezembro apenas para voltar àquele nível de 99,50 e foi fortemente rejeitado. E o mercado subiu fortemente no índice do dólar, o que obviamente faria o que pelas moedas estrangeiras. Isso nos daria motivos para confiar em blocos de pedidos de baixa, sopas de tartaruga de baixa ou retornar ao valor justo fechando em grandes faixas que caem mais. Uma vez que eles sejam fechados após uma retratação mais alta, poderíamos procurar continuação e rolar para preços mais baixos em moedas estrangeiras. Mas esse bloco de ordem anterior é o que você procuraria no momento em que o preço for negociado nesse bloco de ordem. Você deseja dar uma olhada nos mercados de taxas de juros para ver se há alguma pista de que o dinheiro inteligente está trabalhando nesse nível. Tantas pessoas me perguntam como eu valido qual bloco de ordem negociar e eu apenas disse a você com este ensinamento se você pode ver a divergência da taxa de juros ou a tríade da taxa de juros olhando para aqueles 30, 10 e 5 anos, se houver uma divergência entre os três e o preço está atingindo um bloco de pedido específico no índice do dólar, que lhe dá luz verde para entrar e começar a refinar o ideal nesse comércio, porque provavelmente é uma configuração de alta probabilidade. Portanto, se víssemos uma tendência de alta para o índice do dólar, obviamente estaríamos procurando situações de baixa para a fibra e o euro-USD. Tínhamos um nível de paradas de compra indicadas antes do início da semana e o mercado voltou a um antigo ponto de referência em 108,65, que é um mínimo antigo. Se você voltar ainda mais em seus gráficos, deixarei isso para sua lição de casa. Mas se você der uma olhada no que aconteceu aqui, o mercado se recuperou acima de 108,15 para 108,20, limpando as paradas de compra. Rolou todo o caminho até 108,65 negociando de volta para uma baixa antiga. Isso não é mostrado neste gráfico. Mais uma vez, deixarei isso para você fazer sua própria lição de casa. Mas o cenário de venda foi justificado porque vimos a alta do dólar. Essa é a razão pela qual esperávamos que o dólar continuasse subindo esta semana durante todo o resto da semana. E continuou fazendo isso. E no que se refere às moedas estrangeiras, isso continuou levando-as para baixo. E o cabo falhou em fazer uma alta mais alta quando o dólar fez a alta mais alta e o dólar fez a baixa mais baixa. Portanto, nem sempre é simplesmente procurar uma divergência em um local específico ou em um ativo. Às vezes, você precisa misturar algumas coisas para entender o que o dinheiro inteligente está fazendo.
você pode ver que o mercado tem algumas oportunidades diferentes de estar vendido em relação ao dólar forte. Mas o que torna esse dólar forte tão significativo é que ele teve uma divergência na tríade de taxas de juros. Então, 30 anos, 10 anos, 5 anos tiveram uma oscilação de falha no momento em que o dólar estava sendo negociado lá embaixo. Então, uma vez que você vê isso, ele coloca tudo de volta em sincronia, onde os mercados estão indo em uma direção ou outra com base na direção em que as taxas de juros estão indo. Portanto, se os mercados de taxas de juros estão caindo, isso significa que as taxas de juros vão subir, o que significa que a taxa de juros vai elevar o índice do dólar. Se o índice do dólar subir, isso fará com que as moedas estrangeiras caiam. E tudo se encaixa como uma engrenagem. Quando todas as engrenagens se juntam e começam a girar, tudo faz sentido. Mas nem sempre funciona assim. Às vezes, há uma mudança que ocorre a longo prazo e pode atrapalhar as coisas a curto prazo. E você terá que permitir que algumas dessas coisas surjam em sua negociação e apenas confiar no fato de que, durante um longo período de tempo, esses cenários se repetirão. E quando isso acontecer, você terá uma infinidade de oportunidades de negociação. Tudo bem, então o que fazemos com essa informação? Você sabe o que podemos fazer para construir algum tipo de plano de ação para que possamos usar as informações em um contexto em que elas nos ajudem, não apenas falar sobre isso em retrospectiva? Bem, temos que usar os pontos focais ensinados no primeiro mês da mentoria. Quando a ação do preço é negociada para um ponto de foco, como um bloco de pedidos, um pool de liquidez, um vazio de liquidez ou uma lacuna de valor justo, você se refere à tríade da taxa de juros e ao índice do dólar. Isso confirmará que o dinheiro inteligente está por trás de sua ideia comercial. Se não houver nenhuma indicação óbvia de que eles estão movimentando grandes fundos, repasse a ideia comercial e procure novos que o façam. Então, o que quero dizer com isso? Se você deseja ser um comprador de dólar, o mercado de taxas de juros mostrará a divergência que mostrei aqui hoje com a alta falhada entre os três. Todos eles devem estar se movendo para altas mais altas se o dólar estiver se movendo para baixo. Mas se virmos um tom de baixa em um índice do dólar, é isso que você verá. Você veria os mercados de taxas de juros fazendo um mínimo mais baixo, outro fazendo um mínimo mais baixo, mas eventualmente um deles falhará em atingir esse mínimo. E o que isso fará? Isso validará os sinais de venda de que você está recebendo no índice do dólar em um bloco de ordem de baixa em uma alta antiga que foi esgotada para um pool de liquidez ou negociando em uma lacuna de valor justo fechando em uma faixa. Então você pode esperar que o dólar role mais baixo e as taxas de juros desses três comecem a ser negociadas mais altas em seus preços, o que significa que as taxas de juros cairão porque, como essas taxas de juros nos gráficos, à medida que sobem ou tendem a subir, isso é realmente taxas de juros em declínio e isso vai ser pessimista para o dólar. Portanto, esperamos que isso tenha lhe dado mais uma visão para entender como validar os pools de liquidez do bloco de pedidos e boias de liquidez e lacunas de valor justo. Não é simplesmente procurar cada vela para cima para vender ou cada vela para baixo para comprar. Você quer olhar nos bastidores e se aproximar dos fundamentos do mercado porque o dinheiro inteligente vai deixar uma impressão digital muito clara quando eles está lá e será visto em uma mudança nos mercados de taxas de juros como esta e validar as suas configurações. Então, até eu falar com você na próxima vez, desejo-lhe boa sorte e boas negociações.